Bom dia, igreja. Paz de Cristo. Antes da orientação diaconal e o convite à oração silenciosa, peço que os pais sejam responsáveis, mas só tem uma criança só. Já está no colinho ali da mamãe. Hoje a orientação diaconal está em Salmos, no capítulo 95, versos de 1 ao 3. E também não vamos colocar os nossos aparelhos telefônicos no modo silencioso ou vibracal para não interromper ou atrapalhar o andamento do culto. Salmo 95, versos de 1 ao 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Bom dia, igreja. Que coisa boa estarmos na casa do Senhor, no domingo, dia do Senhor, com aqueles que professam a mesma fé no nosso Deus e que somos chamados pelo nosso Deus para salvação e estarmos eternamente com o nosso Deus. A morte física vai chegar? Vai, não tenha dúvida disso. Mas eternamente, espiritualmente, nós já estamos com o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos ter um hino aqui, que esse hino eu preciso pedir a você para cantar com toda a vibração. É o Saudai o Nome de Jesus. Ele está escrito aí com 51, mas é 52, né, Anne? Está aí no finalzinho da Bíblia, que nós temos aí na estante de entrada. Glória e coroação o nome dele. Antes disso, nós vamos fazer essa leitura preparatória no Salmo 103. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Esse é o motivo prioritário. E é isso que agrada a Deus, né? Está escrito que Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e é isso que nós estamos aqui para fazer agora, na abertura do culto. Você vê que toda a liturgia do culto na igreja, ela começa com a parte de adoração, que é quando nós chegamos na presença do Senhor e dizemos ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Nós amamos o Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, sustentador das nossas vidas, e queremos então declarar isso a plenos pulmões, para quem puder ouvir, que nós somos servos de Deus e adoramos o nosso Deus, em espírito e em verdade. Vamos fazer essa leitura, primeiro versículo oficiante, segundo congregação e terceiro todos, tá bom? Diz assim o Salmo 103: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Congregação. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros
E agora juntos. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se eu fizer uma pergunta aqui, será que vai ser fácil responder? Onde são esses todos os lugares do domínio do nosso Deus? Dá para a gente responder? Claro que não. Nem o mais proeminente cientista, o maior telescópio que pode existir, tem condição de mensurar onde chega o domínio do nosso Deus Criador, soberano Senhor, que criou esse cosmos aí, que é uma poeirinha para Ele. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui agora. Estou dizendo isso para a gente se conscientizar que agora a gente precisa ficar de pé para cantar esse hino. Normalmente a velocidade do hino é 80 km por hora. Eu vou pedir para ser a 100 hoje, tá? Para a gente realmente vibrar, saudar o nome de Jesus. E quando a gente fala o nome de Jesus, a gente não pode esquecer que nós estamos diante da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É esse que nós estamos adorando aqui agora. Vamos saudar o nome de Jesus? Me fez bem, tenho certeza que o nosso Deus apreciou isso, que nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, o autor da salvação, que quis nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção isso! Reflita sobre isso o tempo todo na sua vida, mas principalmente nessa hora que nós estamos aqui para adorar esse Deus que nos amou com um amor incompreensível, o grande amor com que Ele nos amou. Louvado seja Deus. Vamos agora curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos para uma oração de adoração, nesse início de culto, quando estamos prostrados na presença do Senhor. Oremos.
Ah, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. 1000 vezes 1000 louvores ao Senhor. Adoramos o Senhor, conforme o Senhor requer de nós, servos teus, chamados das trevas para a tua maravilhosa luz. Louvado seja o teu nome. Nesse momento de culto, Pai, nós queremos nos colocar na tua presença como adoradores sinceros que te adoram em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, declarar que não temos capacidade nenhuma para fazer perfeitamente a tua vontade. Então, por isso, Pai, colocamos um rogo, um pedido, uma súplica agora, que o Senhor conceda a assistência poderosíssima e inigualável do teu Santo Espírito para nos assistir agora. Nos dá, Senhor, um radar bem atento à tua vontade, para que nós possamos, ao compreender o que o Senhor quer de nós, ao aprender o que o Senhor quer de nós, fazermos a tua vontade e agradar ao nosso Deus. É isso que nós queremos muito, Pai. Recebe esse culto de adoração que fazemos ao Senhor nessa hora, e que cada um que esteja aqui, Pai, com o coração dobrado na tua presença, que receba alimento espiritual e deleite espiritual nessa comunhão com o Senhor nesta manhã. Abençoa o teu povo, Pai, onde quer que esteja, para que todos tenham essa bênção da comunhão com o Senhor e recolham maravilhas desse momento. É o que te pedimos, orando humildemente, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Faz parte da nossa liturgia, meus irmãos, o tempo de confissão. E nesse tempo de confissão, eu gosto sempre de lembrar que nós também devemos interceder por aquelas pessoas que estão necessitando de uma intervenção, de uma assistência específica do nosso Deus. Pode ser uma doença, pode ser um momento complicado na vida de sustento. Sabemos que ficar desempregado, às vezes, não ter o sustento regular, né? Todo mês caindo dinheirinho lá na conta para a pessoa poder cumprir com todas as suas obrigações, isso é muito desconfortável, é uma pressão muito grande. Então nós sabemos que isso é importante a gente colocar diante do Senhor, que auxilie, ajude, socorra essas pessoas. Também aquelas pessoas que estão angustiadas, há pessoas que sofrem de depressão, é um problema químico do cérebro. Nós sabemos que é uma enfermidade que às vezes pode ser controlado com um medicamento, enfim, mas há pessoas que às vezes não têm esse acesso e entram numa depressão louca, profunda, sofrem, é uma enfermidade. E nós temos tantos casos que precisam da nossa súplica, da nossa intercessão ao nosso Deus. Então esse tempo é um tempo de confissão, mas é um tempo também para que a igreja unida ore em favor dessas pessoas. Orar pela nossa igreja, pelo trabalho da nossa igreja. Nós aqui desenvolvemos um trabalho de missão também. Ficar com uma porta aberta no centro da Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma missão importantíssima. Há muitas pessoas que estão procurando paz espiritual. E há tantas portas abertas, meus irmãos, que vão levar para caminhos horríveis, distantes do nosso Deus, embora tenham até uma certa aparência de movimento religioso. Não são. Religião é aquilo que nos religa a Deus. E há tantos movimentos que afastam de Deus, mergulham cada vez mais nas trevas. E nós estamos aqui com a porta aberta, escancarada, para pregar o evangelho de salvação. Então nós precisamos, a igreja precisa orar pelo trabalho da igreja, para que a igreja seja fortalecida e fortificada. Tem até o hino 204, né? Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece a tua igreja. É através da oração que o nosso Deus ouve o nosso clamor e age para que a igreja cumpra com o seu papel, com a sua missão.
E também nós devemos aproveitar esse tempo maravilhoso para agradecer bênçãos, bênçãos e bênçãos recebidas. Existe um salmo que diz assim, que o Senhor farta de bens a nossa vida. Lá ele fala, farta de bens a tua velhice. A tua velhice é, à medida que você vai envelhecendo, né, chega a ser um idoso, como é o meu caso, a gente nota isso, que Deus é que farta de bens, de benefícios, não é de bens materiais, isso também faz parte, mas é de benefícios à nossa vida. Só o fato da gente ter o contentamento do Senhor para a vida já é uma bênção maravilhosa. Tanta gente que tem a conta recheada, o banco está repleto do dinheiro dele, tem muitos imóveis, tem muita capacidade financeira, um perfil financeiro diferenciado, e está querendo cortar os pulsos e jogar pela janela. Quantos casos nós sabemos disso? E o Senhor nosso Deus, muito embora tenhamos até limitações como seres humanos, Deus nos dá o contentamento do Senhor, com a suficiência que Ele nos concede. Isso tudo é para a gente transitar agora na presença do Senhor, é particular, é uma oração silenciosa, é particular, é você com Deus, cada um de nós com Deus. Então aproveite esse momento, não desperdice, foca agora nessa comunhão com o Senhor. O celular pode tocar? Deixa tocar, depois você atende, depois você vai lá fora. Foca agora na comunhão com o Senhor, para você aproveitar. Isso é um deleite. Olha só, o tempo todo arrumadinho para a gente poder ter esse tempo de paz, de comunhão. Vai aonde? Vai procurar essa paz, essa comunhão? Onde? Andando na rua? Numa loja? Não, é aqui. Então aproveita. E tem um texto preparatório, está no Salmo 94, versículos de 11 a 15. Esqueci de mencionar também a intercessão pelas famílias enlutadas. Tivemos 2 falecimentos de pessoas ligadas à nossa igreja, muito recente. Domingo passado anunciamos o falecimento da nossa irmã Arlete, e nesta semana agora o falecimento também da Lúcia, e está saindo até uma nota no boletim. Transitou na mocidade aí, poxa, ficou na nossa igreja um tempão, família tradicional da igreja, também faleceu. Não esqueça então de interceder pelas famílias enlutadas. O luto é pesado e a gente precisa lembrar também, pedir a Deus o consolo. Então vamos ler? Primeiro o versículo oficiante, depois congregação, depois todos, tá? Diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Igreja. Para lhe dares descanso nos dias maus. Agora todos. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça e segui-la-ão todos os de coração reto. É que aqui na liturgia que foi deixada aqui para os oficiantes, está marcando já separado, por isso que houve essa pequeno descompasso aí. Mas quero destacar aqui que o juízo do Senhor segui-la-ão ou seguirão a justiça e o juízo todos os de coração reto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Está escrito na Bíblia, o profeta Isaías destaca muito bem isso, que o certo está sendo chamado de errado e o errado de certo. O doce está sendo chamado de amargo e o amargo de doce. Enfim, está tudo ao contrário. A sociedade está completamente trocada. E aquilo que é reto, que é o requisito da lei do Senhor, a lei moral, isso está sendo deixado de lado, ou já há muito tempo foi deixado de lado. E a igreja, aqueles de coração reto, querem cumprir, querem seguir a justiça do Senhor, as orientações da lei do Senhor.
É isso que está sendo destacado. Por isso é que nós vamos, então, cantar esse hino. É lindo esse hino, esse cântico. Ele é muito, muito lindo e ele nos dá a oportunidade de preparar e acalmar o nosso coração para esse tempo da oração silenciosa. Podemos? Se você quiser também vir ao genuflexório do altar, pode vir, fica à vontade. Tem o genuflexório do banco. Se você quiser ficar em pé, sentado, o que você não pode é deixar de aproveitar esse tempo agora. Vamos então orar silenciosamente. Daqui a pouquinho então vai haver uma oração audível.
Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, como nos faz bem, Senhor, o silêncio do templo, essa paz maravilhosa, espiritual, que nos invade, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui para celebrar a Tua presença e nos quebrantarmos, Senhor, nos derramarmos na Tua presença. Pedimos primeiramente, Pai, perdão por todas as faltas e omissões que sabemos temos cometido por causa da nossa natureza humana, com essa corrupção restante em nós que nos atrapalha demais, Pai. Não queríamos absolutamente desagradar ao Senhor, mas tantas vezes isso acaba acontecendo e pedimos perdão. Não leva em consideração, Pai, nada do nosso procedimento que contrariou e ofendeu a Tua pessoa. Mas nos dá, ó Deus, a paz que só o Senhor pode dar, por causa desse perdão, da justificação maravilhosa que o Senhor Jesus alcançou por nós. E pedimos a Tua assistência poderosíssima, inconfundível do Teu Santo Espírito, fortalecendo a nossa fé, fazendo-nos andar no caminho da vontade e da aprovação do Senhor nosso Deus. Nesta hora também, Pai, queremos apresentar a nossa imensa gratidão por todas as bênçãos, os comandos de bênçãos, a agenda que o Senhor faz para nós, para nosso benefício. Louvado seja o Teu nome. Pedimos, Pai, que assim continue. Renova a cada manhã a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E nesse momento também queremos interceder, suplicar, rogar por aquelas pessoas, irmãos nossos e conhecidos nossos, às vezes até parentes, estão passando por um tempo de dificuldade e provação. Pode ser na área financeira, na área de saúde, na área da psique. Enfim, Senhor, qualquer que seja a tribulação, que o Senhor dê aquele toque poderoso, amoroso, que só o Senhor pode dar para aliviar e voltar à normalidade a vida de cada um que esteja nesse momento necessitando de um toque específico do Senhor. Pedimos pela nossa amada Igreja Presbiteriana da Tijuca, Pai, no seu projeto que o Senhor mesmo idealizou, e que as portas do inferno não prevaleçam sobre a Tua Igreja, que está querendo, Pai, pregar o Evangelho aqui nesse lugar e manter a porta aberta para aquelas ovelhas aflitas e exaustas que o Senhor quer trazer. Que nós sejamos instruídos pelo Senhor para acolher aqueles que o Senhor trouxer para este aprisco. E queremos também, Pai, interceder pela nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Teu povo, o Teu remanescente fiel tenha dias melhores. Afasta, Senhor, as obras das trevas, aqueles dardos inflamados do maligno, defende-nos, ó Pai, para que possamos dar um bom testemunho da nossa fé aqui nesse lugar. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia das famílias enlutadas, que passam por esse tempo difícil, da saudade, do luto, que o Senhor dê o Teu toque de alívio. Só o Senhor pode fazer isso, Pai, nós já sabemos. Então, Pai, recebe essa nossa oração, os nossos pedidos, mas, sobretudo, a nossa imensa gratidão. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma promessa da graça que está no Salmo 94, 22. Eu vou pedir para nós lermos juntos. Vamos ler? Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Que coisa boa, nós podermos ter essa certeza da promessa do Senhor que nos sustenta. E esse tempo é um tempo em que nós vamos aproveitar
para saudar os irmãos, um ao lado do outro aí, quem estiver próximo, saudação da paz. Estenda a mão, estenda a saudação da paz. Eu não recebi nenhuma ficha de visitante, mas vou perguntar, tem algum visitante de primeira vez? Tem um casal que veio também domingo passado, esteve conosco, né? Vocês dois aí. Vocês não vieram domingo passado? É a primeira vez? Já é a segunda vez. Tá ok. Então já foram apresentados, mas tem mais algum visitante? Não? Se desculpe, pode repetir seus nomes, por favor? Daniel. Vocês são oriundos de uma igreja fora do estado, não é isso? Ah, de Cosmos, tá. E vocês estão residindo por aqui ou só estão de passagem visitando? Ah, tá. Estão residindo aqui perto? Ah, tá ok. Olha, sejam muito bem-vindos. Vamos então fazer como sempre fazemos, estender a saudação àqueles que estão se achegando à nossa igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que se sintam bem em nosso meio, tá? Muito obrigado. Nós vamos ter agora um aviso. O Roldão pediu essa chance para trazer uma palavrinha. Pode vir à frente, Roldão, por favor. Fica aqui que fico mais à vontade aqui. Bom dia, igreja, bom dia. Estou aqui mais uma vez para convidá-los. Domingo que vem, os trabalhos do Coral Júlio de Oliveira começam, em 2024, e a gente está começando os ensaios da cantata de Páscoa. Convite está aberto. Esse coral é da igreja, não é de um nem de outro, é da igreja. E é um coral de gente que gosta de adorar a Deus através da música e levar o evangelho. Então, estão todos convidados, tá, a participar. Quem tiver interesse de participar do coral, fala lá com a nossa secretária, que está lá atrás falando. Ô, secretária, fica em pé só um instantinho. Todo mundo conhece ela, mas vai que ela lá atrás, ó, a esposa mais linda que tem aqui nessa igreja, tá? Fala sério. Fala com ela, ela vai dar todos os detalhes para você, tá? Esse é um ministério muito legal, muito interessante nessa igreja, que já dura muito tempo, ininterruptamente. Eu gosto dessa palavra dessa, ininterruptamente, tá? São mais de 50 anos aí. 50? 55 anos isso aí, tá? Então, assim, estão todos convidados, tá? Para levar o evangelho através da música. Aproveita agora que a gente está começando, todo mundo está zerado, ninguém sabe nada, então você entra junto com todo mundo, tá bem? Estão convidados. Bom dia. Aproveitar e pedir a você para fazer oração por iluminação, o pregador que vai trazer a palavra. Dá um abraço forte nele aí e ora por ele. Tiago, meus coristas aqui, meu ex-corista Tiago, vai ser o pregador. Vamos orar então, igreja, oremos. Senhor Deus que está nos céus, muito obrigado. Primeiramente, Senhor, obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós, por ter mandado o seu Filho para nos salvar. E nesse momento agora, Senhor, ilumine os nossos corações e abra os nossos ouvidos, tire os tampões dos nossos olhos, para que a gente receba a mensagem que já está no coração do pregador, que o Senhor já colocou no coração dele. Abençoe a ele, dê tranquilidade e que essa mensagem atinja os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o nosso pastor está em uso das férias, provavelmente vai estar voltando agora essa semana, e ele distribuiu uma escala de pregadores para esse tempo. Então, já tivemos aqui no domingo retrasado o diácono Ricardo, domingo passado foi o presbítero Elias, e esse domingo é o presbítero Tiago, que vai trazer a palavra do Senhor. Então, Tiago, Deus te abençoe, te use como instrumento. Bom dia, igreja. Vamos ler a mensagem do Senhor, que está no texto, no livro de Marcos, capítulo 1,
de 21 a 28. Uma coisa muito interessante que eu vim pensando essa semana, né, como preparando essa mensagem, né, vendo o que Deus tinha no meu coração, é que a gente tem essa devocional diária, né, que até nasceu meu segundo filho, que estava mais tranquilo, né, a gente conseguia fazer todo dia lá em casa. Agora a gente faz em dias alternados, né, nem sempre dá todo dia para fazer uma leitura dessa aqui, da leitura da Bíblia, todos os dias, mas a gente sempre busca estar mais perto de Deus, fazer essa leitura que não seja em família, que seja de forma isolada, né, mas sempre é bom a gente estudar a Bíblia. E o texto da semana que antecedeu, né, o dia de hoje, né, de segunda a sábado, né, de 22 a 27, sempre tinha um tema muito, muito central aqui, né? Fala da blasfêmia dos escribas, família de Jesus, a parábola do semeador, ordem de evangelização, a missão dos 70, e no sábado agora foi de Jesus acalma uma tempestade. Mas sempre o tema aqui era falando da profecia, de como falar, de como ser como igreja missão, né? Levar a palavra, evangelizar, né? E fiquei refletindo muito sobre isso, e esse texto assim tem muita coisa a ver, apesar de o texto aqui na Bíblia, nossa Bíblia aqui da igreja, a meio da revista atualizada, ela dá um foco aqui especial, né? O subtítulo fala assim: a cura de um endemoniado em Cafarnaum, né? Vou ler com vocês aqui o texto de Marcos, capítulo 1, de 21 a 28. Vamos ler de forma alternada. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, assim que eu encontrar aqui na minha Bíblia. Marcos 1, de 21 a 28, perdão. Eu li errado. Marcos 1, de 21 a 28. Não sei se eu li aqui equivocadamente aqui o texto errado. Marcos 1, de 21 a 28. Vamos ler alternadamente esse texto e no último versículo vamos ler juntos. Aqui fala aqui, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Assim diz a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem, todos. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Louvado seja Deus. O que eu peguei aqui como um gancho aqui dessa semana, né, da leitura da semana aqui do Evangelho, foi esse primeiro trecho aqui que fala que foi ele ensinar na sinagoga. Quem é ele aqui nesse texto aqui? É Jesus. Jesus ensina na sinagoga no sábado. Os judeus guardavam o sábado lá, o sábado eles faziam o culto deles, né, ao Deus. Então, ele foi fazer o ensino dele, né, a pregação dele num sábado, como era o costume daquele povo, daquela época, né? E aqui, eu falo aqui um pouco do ensinar. O termo que vem aqui, essa minha cabeça a semana inteira foi profeta, profetizar, né? E eu fui estudar um pouco o que é ser um profeta, né? O que quer dizer profeta, profecia nessa palavra, né? No grego, o termo profetes com PH, ele fala sobre advogar, discursar em público. E no latim também, profeta, ele fala o que acontecer. Então, nossa sociedade agora, acho que moderna, digamos assim, falar dos últimos anos, aí, anos 90 para cá, fala-se muito de profecia, né? O cara profetizou, ele falou que aconteceu, alguma coisa aconteceu, né? Tem até um filme recente aí de criança que estava falando sobre isso também, um homem que viu o futuro, né? Acho que é Encanto, eu acho, né? Que falava de um homem que viu o futuro, tinha um poder de ver o futuro. Então as pessoas
eu acho que tem muito essa coisa enraizada nas suas mentes, né, de que o profeta é aquele que vai falar alguma coisa que vai acontecer, vai adivinhar o futuro ou prever o futuro de alguma forma, né? Mas, se você vê aqui, né, um outro significado dessa palavra profeta é também passar novo conhecimento, como está aqui Jesus, ensinar, né? E aqui no termo hebraico, né, original, eu não estudei hebraico, só peguei na internet aqui esse termo, tá? Então, assim, posso falar errado, é um termo chamado nabi, só que tem um A com um tracinho em cima. Como eu não sei falar hebraico, não estudei essa questão do fonética hebraico, então vou falar nabi. Pode ser errado, tá? Perdão se eu dizer errado, né? Quem estudou aí hebraico, mas o termo nabi, que é o termo equivalente a profeta, aqui usado nesse termo aqui na Bíblia, fala de pregar em nome, né, de alguém, né? Falar em nome de alguém. Primeiro a gente estava com aquele significado inicial de advogar ou discursar em público, né? O cara que fala bem, um advogado, né? Ou que vai falar num júri, né? Uma pessoa que vai fazer uma palestra, né? Está profetizando, professando alguma coisa, né? E o latim fala que é aquele que fala de algo que iria acontecer. Mas o termo que a gente está citando aqui é quem vai falar em nome de alguém, ensinar algo novo, vai passar um conhecimento novo. É o que Jesus fez aqui no sábado. Ele era um profeta nesse sentido da palavra, ele estava sendo, digamos assim, um profeta, né? Às vezes a gente está numa função, como eu digo lá na minha empresa onde eu trabalho, né? Tem pessoas que estão como gerentes, eles não são gerentes, não nasceram como chefes de alguém, eles estudaram, cresceram, se desenvolveram e adquiriram como naturalmente, são líderes, pessoas que têm um poder de liderança, estão como gerentes. Só que depois a empresa pode entender, olha, esse cara aqui não é mais um bom gerente, um chefe de equipe, ele vai virar um outro como qualquer, uma pessoa que obedece ordens, né? Tem hierarquias, né? Na carreira militar, tem pessoas que vão com patentes mais altas e acabam galgando cargos um pouco mais de liderança, né? Mas aquilo não é para sempre, não é perene, né? Não é algo perene. Então Jesus, nesse texto aqui da Bíblia, estava ensinando, estava profetizando, falando em nome de Deus, em nome de Deus, falando aquilo que Deus colocou na mente dele, no coração dele, né? Como eu estou fazendo agora aqui com vocês, estava sendo um profeta. E o que eu acho que é interessante nesse texto, né? Como a semana inteira eu estava falando sobre essa questão de profetizar, é como nós, né, vendo aqui trazendo para o nosso dia a dia, né, essa questão, né, como nós agimos com os profetas. Aqui no caso no texto, você vê que no texto aqui, pelo menos aparentemente, né, aqui não tem nenhuma questão negativa, a não ser o homem que chega com um demônio, né, e fala com Jesus, né, aqui no texto aqui no versículo 23, né, que fala, né, um homem possesso de um espírito imundo. Então, aquele homem veio e falou, o que temos contigo, Jesus Nazareno? Quer dizer, ele estava profetizando, estava falando, anunciando o que Deus tinha para ele, e vem um espírito imundo, possui aquele homem e fala, o que nós temos contigo? Vieste perder-nos? Então, a não ser isso, não tem nada de negativo. Aqui no final, você vê aqui que no final do texto, eu vou até pular aqui para o final para a gente poder ler, as pessoas, né, no versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntar assim, que vem a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade ordena aos espíritos imundos, ele lhes obedece. Mas aparentemente isso é uma coisa boa, né? Se admiraram, mas não é ou se admirar como as pessoas admiram hoje em dia. Eles ficaram como se fossem perplexos. O que é isso? O que esse cara veio fazer aqui? Veio falar de Deus, aí vem um espírito imundo, ele vai e tira. Tanto que em outra passagem da Bíblia, aqui mais à frente, você vai ver que ele chega na terra, que ele está em Cafarnaum, né, numa outra cidade. Quando ele volta para Nazaré e vai pregar, fazer a mesma coisa, profetizar, ele vai levar a mensagem de Deus. O que fazem com Jesus? Não era esse o filho do José? Com que autoridade que ele fala, né, que ele vai pregar? Quer dizer, ele digamos assim, tiram a autoridade de Jesus, né? Quem é esse que vem falar com a gente? Então, às vezes a gente acha que a pessoa se admirar pode ser algo positivo, mas também nesse caso aqui pode ser algo negativo, como para Jesus teve isso aqui. Então, como nós agimos hoje em dia com nossos profetas, né? Ou sendo nós também profetas, porque nós levando a palavra de Deus, como está aqui, né? Que leva a mensagem de Deus para alguém, e aí não estou falando aqui só de mim, do pastor, dos presbíteros que estão aqui, todo mundo aqui, lendo, estudando a Bíblia, pode levar a mensagem para alguém.
Às vezes não verbalmente, como eu estou fazendo aqui, fazendo uma exposição pública, mas pode levar a mensagem de Deus através de uma ação, de um carinho, uma pessoa que está necessitando, dar uma doação a uma pessoa na rua, ou um parente que não vê há muito tempo, que precisa de uma palavra de apoio, de incentivo. Isso também é levar a mensagem de Deus, irmãos. Nós somos também profetas no nosso dia a dia. O que nós fazemos como profetas e com os nossos profetas? Nós estudamos, nós temos confiança, nós colocamos na mão de Deus. Eu, quando eu vim preparar essa mensagem aqui, antes de ler o texto, de escolher aqui o texto do dia, né, até para facilitar a minha vida, né, ter que ficar escolhendo um texto que fosse adequado para esse dia, eu vou escolher o texto do Dicionário Mundial, li esses textos anteriores para poder me preparar, e eu coloquei na mão de Deus. Eu orei e falei: Deus, me conduza. Estou aqui na igreja como presbítero desde 2019, né, já antes de ser eleito, já fiz algumas pregações aqui na igreja, até como diácono mesmo. A pandemia, isso acabou nos isolando, assim, digamos assim, de estar aqui na frente do público, né, mas fiz algumas mensagens também online, totalmente diferente, né, presbítero? A gente falar aqui com o povo, olhando nos olhos de todo mundo que está nos olhando, e falar para uma câmera, falar para uma tela, digamos assim, né, que está gravando ali a gente. É um pouco estranho isso, mas graças a Deus estamos aqui nessa igreja aqui, nesse dia, nesse domingo, ouvindo, eu aqui profetizando, falando para vocês o que Deus tem para mim, e vocês ouvindo. Para a gente refletir aqui, o que nós temos feito. E aí, eu vou passar para a segunda parte aqui, né, do homem possesso, né? Aqui, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso. Por que não tardou? Interessante como o texto coloca que não tardou, porque parece que é esperado, né? Quando a pessoa vai falar o nome de Deus, tem alguém querendo tirar, alguém querendo impedir, né? Então, assim, maravilhavam-se as pessoas, né, que estavam ouvindo sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele não pregava como os escribas. Às vezes eles liam ali aquele texto por ler, porque estava ali na frente deles. Eles não tinham essa autoridade de Jesus. Ele falava com autoridade dos textos que estava lendo ali. E não tardou, quer dizer, já era esperado que aparecesse alguém para atrapalhar, né? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, bradando, não era falando, não, uma pessoa que na igreja, uma conversinha ali de alguém falando com outra pessoa, ou vendo no celular, um sonzinho, não. Ele chegou bradando. Imagina alguém na igreja agora, tomara que não aconteça isso, né? Abre essa porta aqui, chega uma pessoa bradando, né? Que coisa estranha. Para a gente ia ficar assim, eu mesmo não saberia muito bem o que fazer. Mas estamos falando aqui de Jesus, né? Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Ele não falou com o homem. O homem foi apenas o meio usado pelo maligno ali, pelo aquele inimigo, para atrapalhar a mensagem de Deus. O homem que estava ali, possesso, endemoniado, ele estava apenas sendo um meio, mas o mal estava naquele demônio, naquele espírito imundo que estava ali. Então Jesus falou como espírito: cala-te e sai deste homem. Então o espírito, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Olha que interessante, Jesus só fala, ele não usa força física, não usa nada. O poder dele ali está na fala: cala-te e sai desse homem, no imperativo. Tem que ser imperativo às vezes. Estava até falando com a minha esposa esses dias, a gente às vezes, como pai, nesses dias de hoje, é até um pouco difícil a gente tentar ser pai e ser mãe, né? Até um outro cuidador, né? Um avô, avó, ou um tio ou tia que cuida de uma criança, tentando criar nos caminhos do Senhor. E às vezes o mundo nos influencia tanto que a gente não quer ser mal com nossos filhos, mas às vezes nós temos que falar: olha, agora é hora de escovar o dente, para a cama, agora é hora de se arrumar para sair. É imperativo, cumpra-se. Jesus nesse momento ali, ele está exercendo autoridade, ele é o Filho de Deus, Deus encarnado. Cala-te e sai deste homem. Jesus repreende e ele cura este homem. O homem estava com uma enfermidade, não é uma doença como a gente fala hoje em dia, mas ele estava possuído por um espírito imundo. Isso é uma enfermidade, irmãos. E ele curou aquele homem foi curado.
aquele demônio, aquele espírito imundo saiu do homem. Então Jesus é esse que tem autoridade e ele cura, né? Como eu falei, ele estava sendo um profeta, mas ele não era apenas um profeta, como os profetas da Bíblia, no Antigo Testamento, que também falavam o que Deus queria, né? Isaías, Ezequiel, todos ali têm aquelas partes que você vê aquele diálogo do profeta com Deus, né? Moisés também, estavam profetizando, estavam falando em nome de Deus, falavam com Deus e enviavam a mensagem de Deus para o seu povo. Tem aquelas partes da Bíblia do Antigo Testamento que fala assim: então o Senhor diz para o profeta, vai e diz ao povo, e o profeta vai e repete aquela mensagem ao povo. Jesus estava lendo aqui o Antigo Testamento, estava profetizando, levando a mensagem de Deus para o povo, né? Mas ele não era apenas o profeta. Ele fala aqui no verso 22 que a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Então ele ensina não como os outros ensinavam ali naquela época, os escribas, né? Apenas por falar. Ele ensina como quem tem autoridade. E além disso, a autoridade dele, ele repreende o espírito imundo. Ele não pede para o espírito, por favor, sai desse homem, porque eu quero continuar pregando aqui. Ele não fala para o espírito imundo ali: olha, você está trabalhando na minha pregação. Não, cala-te e sai desse homem. É a autoridade do Filho de Deus. E ele cura. Ele não queria o mal daquele homem, ele não falou com o homem para sair daquele lugar, ele não expulsou o homem. Ele podia pegar, ele tem poder para qualquer coisa, como você vê hoje em filme de super-herói, né? O super-herói pega assim, dá um empurrão, ou faz alguma coisa para parar a pessoa, mas não. Ele não precisava disso, ele precisava ensinar o povo. E com a autoridade dele, ele fala com o espírito imundo: cala-te e sai desse homem. E aquele homem ficou curado, ficou sem o espírito imundo nele. Por isso que ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas um profeta, como estava vendo até ontem no TijuCast, né? Como as outras religiões aí, seitas, né? Como a gente estava falando lá ontem no TijuCast, a juventude estava aí em grande número aí assistindo, né? Falando de Testemunha de Jeová, os adventistas, o adventismo, né? Então, que falam, diminui a figura de Jesus, né? Não falam que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. É apenas um profetinha lá que estava pregando. Não, ele é profeta, mas ele também tem autoridade, ele cura, e ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. E uma coisa que é interessante também, né, nesse texto aqui, que ele fala que ele ensina, né, ele ensina na sinagoga. Então ele prega. O que ele pregou? Ele pegou um texto ali que ele inventou na hora, né, ele começou a inventar uma nova doutrina ali? Não, ele falou da doutrina nova, mas ele não estava pegando um texto que ele inventou na hora, ele não falou dele, ele prega o que está na Bíblia, ele não altera o que está escrito, ele apenas interpreta o que está escrito à luz dele, de Jesus. E irmãos, pouco fazendo aqui um paralelo aqui com o que Jesus fez com o endemoniado, né? Ele veio ensinar, ele veio com autoridade, e quando tem uma adversidade ali, ele pega esse espírito imundo e repreende, e ele cura. E nós, irmãos, o que fazemos, né, nós, né, nessa situação? O que faríamos nessa situação? De uma pessoa, um espírito imundo na nossa vida, ou uma coisa ruim, né, que acontece conosco, né? Jesus, ele repreende o mal e cura. Ele tem poder. E nós? Se nós colocarmos o mal, uma enfermidade, um problema do nosso dia a dia que nós não conseguimos resolver, porque o que a gente consegue resolver, a gente resolve. Quando Jesus quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? Estava lá já no seu túmulo, lá enterrado, com a pedra cobrindo ele, o que ele fala? Tirem a pedra. Ora, o homem que tem poder de ressuscitar uma pessoa que já morreu, não teria o poder de remover uma pedra com o seu pensamento? Ele poderia, mas a pedra, qualquer homem pode pegar. Claro que às vezes o homem sozinho não conseguiria fazer isso, precisava de uma alavanca, mas o ser humano consegue, né? Se conseguiram fechar aquele túmulo com a pedra, alguém pode abrir. Agora, ressuscitar Lázaro, ressuscitar uma pessoa que já se foi, só Jesus consegue. Então, se a gente colocar o que nós não conseguirmos resolver,
na mão de Jesus, Ele resolve. E às vezes Ele resolve nem é fazendo pela gente. Aqui ele não, no caso ele falou aqui para o espírito imundo, cala-te, sai desse homem. Mas às vezes Ele só nos diz o que a gente precisa ouvir. Estou com um problema no trabalho, em casa. Jesus, me resolve para mim. E Ele pode te indicar, claro, com sinais, tocando na sua mente, o que você precisa fazer. Às vezes só uma coisa que você precisa fazer, tirar a venda do seu olho, tirar aquela cegueira do seu olho que você não vê, que às vezes você está sendo um problema para a sua família, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, enfim. E às vezes nós não temos consciência de que nós estamos fazendo uma coisa ruim para a gente mesmo e para os nossos próximos. Então Deus, Ele está nos guiando, está nos curando. Às vezes Ele não precisa fazer algo sobrenatural. Deus só quer que você se abra para receber a mensagem dEle, né? E Deus, quando a gente pede alguma coisa que nós não conseguimos resolver, uma doença grave, né? Passei recentemente com a minha família aí, meu sogro faleceu muito rapidamente com câncer. O que a gente pode fazer? Minha esposa ficou arrasada, minha sogra também. Mas a gente descobriu, o negócio já estava num ponto que não conseguia curar mais. Coloca na mão de Deus, Ele sabe o que fazer. Infelizmente, meu sogro veio a falecer, a gente fica pensando, poxa, mas e se? E se? Mas o que Deus tinha para ele era isso. O e se não vai resolver o que já aconteceu. Deus coloca o melhor na nossa vida. A gente pede para Deus, perdão, Deus, faça na minha vida o que tu queres. Aí Deus vai, faz o que Ele quer, e às vezes a gente, poxa, será que foi bom? Mas Deus colocou o melhor para você. Às vezes na hora você não vê, mas depois você vai ver. Perdão. Nesse caso especificamente do meu sogro, a gente conversando depois, eu e minha esposa, meu sogro sempre teve dificuldade de comer comidas diferentes, alguma coisa assim, de vez ele passava mal. O problema de estômago já acompanhava ele há algum tempo, né? A gente não sabia que chegou nesse nível, né? Mas a gente estava conversando, poxa, será que o meu sogro ia aguentar fazer quimioterapia, uma terapia que é agressiva, e às vezes a pessoa fica enjoada mesmo, quer dizer, além do enjoo que ele já estava tendo normalmente, a quimioterapia também é agressiva a ponto da pessoa ficar enjoada e vomitando. A gente vê aí o nosso irmão Augusto, né, o que ele passou aí nos últimos dias dele aí, em vida ainda. Poxa, às vezes o meu sogro não ia aguentar, a gente pensando, poxa, será que ele ia aguentar? Não ia aguentar. Então Deus fez o melhor para a vida dele. Ele veio a falecer, mas está nos braços do Pai agora, a gente crê. Está nos braços do Pai. Está nos braços do Pai, está melhor que a gente até aqui nessa vida, né? Então, foi melhor para ele ter descansado do que ter visto, né? Como até num texto que a gente leu outro dia com um pastor aqui, né? Antes que venha o mal, né? Perdão, o pastor até levou esse texto lá na cerimônia de esperança cristã do meu sogro. O Deus levou aquela pessoa antes que venha o mal. Então, o mal podia vir, às vezes, em vida, ficar ali meses, anos, sofrendo em terapias, intermináveis idas ao hospital, ida e volta. Deus quer nos curar, mas às vezes aquilo ali não era a melhor opção para aquela pessoa. Temos que entender isso, e nós temos que trabalhar isso nas nossas mentes. Eu digo nós, como familiares, como pessoas próximas, ou até amigos mesmo, né? Poxa, será fulano se foi, o fulano está passando por um perrengue, será que era melhor ele está vivo, né, no caso do meu sogro, e passando por uma situação dessa de terapias e idas e voltas em hospital? Será que isso seria um tipo de vida boa para ele? Não sei, acho que Deus sabe e Deus deu o melhor para ele. Eu creio nisso e confio em Deus, né? Que nós, como discípulos de Jesus, fazemos, né, nossos profetas, ou mesmo com Jesus no nosso dia a dia. Temos que colocar, Senhor, no Senhor nossa fé, nossa esperança, né? Colocar nas mãos de Deus, e Ele, aí sim, Ele faz o melhor para nós. A gente pode achar que o melhor pode ser
o que a gente quer, nem sempre é o que a gente quer. Temos que ter capacidade de discernir isso. Às vezes eu e minha esposa, né, conversando, a gente fala algumas coisas, né, discutindo sim, mas não discutindo de brigar, né, mas tendo divergência de ideias, e depois eu percebo, poxa, realmente, a minha esposa tem razão. Ou ela mesma fala, o marido tem razão. Será que a gente tem que sempre ter a razão nas coisas? Não, nós temos que ter humildade e compreensão para entender que às vezes aquilo que a gente quer não é o que Deus quer para a gente. Aquela pessoa que estava ali falando para você, não vai por aí, aquela pessoa está sendo profeta, ó. Deus está falando para você não ir por aí. Ela pode não falar com essa palavra, mas está falando, olha, não é a melhor para você. E aí você vai, às vezes se dá mal e pensa, poxa, fulano me falou, né, um amigo, familiar, me falou para eu não ir e eu fui. Deus te avisou. E aí, será que você vai estar aberto a ouvir o que Deus tem para você? Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje, tá? E que Deus nos abençoe e nos dê esse entendimento, essa compreensão do que é melhor para a gente, que às vezes a gente acha que é o que a gente quer, mas nem sempre é. Às vezes Deus tem algo melhor para a gente só vai perceber depois de um tempo. Deus nos abençoe e nos conduza nesse dia. Amém a todos. Vamos seguir agora com o ofertório, tá? O ofertório aqui no meu boletim aqui está no... que nos leva à confissão, né? Salmo 94, versículos de 11 a 15... Não, perdão. Estou no texto errado aqui, perdão. Isso, ó. Aqui é no meu boletim, não sei se você está diferente, está o hino antes do ofertório, tá? A gente vai fazer aqui de forma alternada, que como a gente sempre faz a leitura do ofertório, depois o hino. Perdão, a leitura está em Deuteronômio 8, 17 e 18. Quando a igreja encontra aí, um outro ponto que eu queria até reforçar com a igreja, estava falando com o presbítero Elias na sala do conselho, é um outro ponto que às vezes a gente passa batido, né? Hoje em dia tudo é digital, né? Você vai na conta do banco, é tudo no celular, no computador. Algumas pessoas ainda usam, né, o cartão, tudo mais, vamos para caixa eletrônico, no caixa normal, mas a gente faz muita coisa no automático, né? E aí a igreja, em novembro, né, teve uma mudança de agência do Bradesco, que era nessa agência aqui, na Conde de Bonfim, próximo a Carmela Dutra, e se mudou, a agência fechou, tá? E todas as contas que estão nessa agência foram para outra agência do Bradesco, na Oroque Lobo. E aí mudou a conta e a agência, porque a agência tem outras contas, outra numeração de contas. Então, a conta da igreja no Bradesco é outra, está aqui na boletim, na última página aqui, né? A última mensagem aqui, a agência 448, a conta aqui 218415-0, né? Então, assim, para quem costuma fazer transferência do próprio Bradesco, outro banco, né, que não usa o Pix por algum motivo, só para lembrar que tem a conta nova. Talvez o Bradesco ainda consiga detectar que a agência antiga fechou e transfira, mas para não haverem erros, né, no futuro, a gente só está alertando, reforçando esse alerta, né, de que a conta mudou, a pessoa que faz a transferência, se possível, né, costuma fazer o dízimo, uma oferta por transferência, faça para a conta nova. E também tem a chave Pix, que é essa do CNPJ que vai para a conta do Bradesco, e a do Cora, que é esse e-mail, secretaria.pt@gmail.com, tá? Quem costuma fazer transferência por Pix pode fazer nesses dois canais, tá? A gente tem usado mais a conta do Cora hoje em dia para fazer pagamentos de Pix, porque é sem nenhuma taxa, né? Uma conta digital, mas a gente sempre deixa aberto para a igreja quem quiser fazer qualquer tipo de transferência, enfim, de recurso, transferência de recurso nas contas que tem preferência, tá? Então, vamos lá no Deuteronômio 8, 17 e 18, vamos ler o primeiro versículo, e vocês vão ler, nós vamos ler juntos, o segundo. Deuteronômio 8, 17 e 18. Assim diz a palavra de Deus. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, todos. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Uma coisa que eu acho interessante, né, que eu quando era criança tinha muito isso, né? A gente em casa, meus pais, que não eram cristãos, né, não eram evangélicos, mas sempre me ensinaram algumas coisas, é assim, agradecer a pessoa que coloca o seu prato, né,
a comida no seu prato, né? Seu pai, sua mãe que faz a comida, bota no seu prato, depois que você cresce, né? O marido, a esposa, enfim, quem faz a comida em casa. Agradecer a pessoa que vai lá tirar o leite da vaca para você ter leite de manhã em casa, para você colher os frutos, né? Te dar a carne. Todo mundo faz parte de uma cadeia, né? As pessoas produzem bens, outros transferem, distribuem e a gente come, pode comer, se alimentar para ter força para trabalhar, para estudar, para o que a gente tem que fazer. E tudo isso é possível através de Deus. Então a gente às vezes se esquece muito da gratidão, né? Eu digo assim, até mais a geração mais nova, mas também os mais antigos às vezes têm essa falha, e a gente tem que se lembrar. Gratidão para todos que estão aqui, que nos ajudaram, que nos ajudam no dia a dia. Agradecer a pessoa que faz uma faxina no seu trabalho, a pessoa que limpa a sua igreja aqui, todo mundo faz parte disso. E aqui fala no texto, né? A minha força e poder do meu braço que me adquire essa riqueza. O que eu ganho no meu trabalho sou eu que faço. Mas se você está de pé, porque alguém te deu comida. Se a pessoa te deu comida, porque Deus colocou ali aquela comida para ser plantada, para ser preparada e consumida, te dá energia. Quem dá tudo isso para a gente é Deus, e as pessoas que estão em volta. Então vamos ser mais gratos por isso e vamos agradecer a Deus nessa forma aqui de dízimos, ofertas, nesse momento. Então, enquanto nós vamos louvar a Deus com o hino 56, o diácono vai percorrer a nave do templo para recolher os dízimos e ofertas. Louvemos a Deus. Consagração será feita pelo diácono Marcelo, e nessa semana, além dos missionários que a gente ora toda semana, o missionário que vamos orar essa semana será o missionário José Paulo e Adina, do campo de Aricuns, Goiás. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Pai, estamos aqui em sua casa. Aqui, Pai, diante de Ti está uma pequena parte do quanto o Senhor tem nos abençoado, Deus. Peço que eu continue guardando o coração de todos os membros, ó Pai, e abençoe que os dízimos sejam aplicados da melhor maneira possível, que é de acordo com a Sua vontade, para a expansão, Senhor, da Sua palavra e do Seu ministério, Pai, para que mais pessoas sejam alcançadas e para a melhoria, Pai, das obras do Senhor. Especialmente, Pai, a nossa oração de hoje é para o irmão obreiro José Paulo e a sua esposa Adina, no campus de Aricuns, em Goiás. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Já finalizando a nossa liturgia de hoje, vamos pedir a todos que abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 6, 24 a 26. Quando o pastor está presente, ele impetra a bênção apostólica, mas como ele não está, nós vamos todos ler de pé, por favor. Antes, nós vamos ter a oração que o senhor
Nosso Senhor nos ensinou, e em seguida, já com a sua Bíblia preparada, nós vamos fazer a leitura dessa bênção que nos abençoa um ao outro para o restante desse dia e para essa semana. Já vamos terminando o mês de janeiro, começando o mês de fevereiro, e os desafios estão aí para a gente enfrentar, né? Vamos então orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos? Fazer uma só força aí. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer então a leitura, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.